Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um. Vamos falar sobre Corinthians. E no episódio de hoje vamos falar sobre a vitória do Corinthians nos playoffs da Sul-Americana. Vamos falar também sobre Matias Rojas. Vamos falar sobre o que será que deve ter acontecido para o Corinthians demorar tanto para escrever o paraguaio, né? Que já foi apresentado ontem. É isso aí, e roda a vinheta. Vamos lá. E vamos começar falando, né, sobre a vitória do Corinthians ontem na Neoquímica Arena contra o Universitários do Peru. Né? Primeira coisa que eu venho falar sobre o jogo de ontem foi, primeiro, que a arbitragem foi horrível. A arbitragem foi omissa. A arbitragem. Como em um jogo profissional a gente pode ter uma arbitragem tão ruim. E não digo ruim porque inverteu o lance, é porque deixou o pau comer solto. Deixou virar barbárie, gente. No começo do jogo já teve um lance ali com o Biro que eu falei, nossa, se o Biro não é ligeiro e tira o pé, teria se ferrado muito. Se eu não me engano, foi contra o Bolanhos, o lateral direito deles, né? Do lado esquerdo do Universitários. E depois teve a entrada no Pedrinho. Foi falta no Pedrinho. E o lance não foi nem o lance da falta, foi o cara ter dois jogadores universitários entraram de má fé ali, um empurrando e o outro em cima deixando o joelho alto, parecendo que foi propositalmente deixado ali para que o Pedrinho se machucasse. O Pedrinho ainda tentou voltar forte, tentou ainda, mas não deu. A gente tem que levar em consideração que o menino tem 17 anos também. É um menino novo, não tá formado ainda. Mas poderia ali, aquele joelho alto do jogador do Universitários poderia ter causado uma lesão na costela dele, coisa que provavelmente possa até ter acontecido, porque o Pedrinho saiu por causa das costelas. Eu já tive costela quebrada, eu sei a dor que é. Não consegue respirar, as pessoas não conseguem respirar quando isso acontece. É lamentável. E no segundo tempo, lembrando, não foi marcado falta. O jogador empurra o Pedrinho na direção do outro jogador e o juiz nem falta deu. Nem falta deu. No segundo tempo continuaram as entradas duras, continuaram o Universitários a jogar de uma forma desproporcional ao que era o jogo. Não só para não sei se vocês sabem, no final de semana o Universitário participou de um jogo no Peru em que 9 jogadores, 5 do Universitários e 4 do time adversário foram expulsos por causa de uma briga generalizada que teve ali. Então a arbitragem foi horrível. No segundo tempo teve a entrada em cima do lateral, esqueci o nome agora. Rafael Ramos, isso, Rafael Ramos. Nunca joga, então fica até difícil de lembrar o nome dele. Teve a entrada em cima dele que eu assisti pela ESPN
E o que o comentarista falou, a pura verdade. Se o Rafael Ramos não tem o cacuete de levantar o pé na hora que o jogador vem com a sola da chuteira prensando o pé que não estava apoiado no chão, ele teria quebrado. Teria tido poderia ter quebrado o tornozelo, quebrado o pé ali. E foi omissa, foi sem vergonha. É difícil falar de arbitragem aqui, eu acho que eu nunca falei propriamente de arbitragem, mas nota 0 para arbitragem. Nota 0. O juiz, depois daquele lance, tem que tem que chamar o VAR. O VAR tem que chamar para ele rever o lance. Muito fraca a arbitragem. E outra coisa que foi fraca foi a atitude do senhor Juliano, que ali, depois da chegada do Pedrinho, não deu uma em cima do juiz. Ficou olhando ali o Pedrinho no chão, um monte de peruano em volta do Pedrinho ali, cercando a arbitragem, blindando a arbitragem, e o Juliano do lado sem falar nada. Que atitude é essa, Juliano? Que atitude é essa? Tem que chegar e falar, ó, culpa sua. Um jogador, ó, a violência tá comendo solta, juiz. Não foi a primeira nem a segunda, já era a quarta ou quinta falta que o Pedrinho tinha sofrido no jogo. Isso no primeiro tempo. Pedrinho que estava jogando muito bem e foi vítima da caça que o time peruano fez. Né? E o Juliano ficou quieto, se acovardou. Se acovardou em meio dos peruanos ali, não falando nada. Que triste isso, senhor Juliano. Que triste é ver essa situação. É revoltante ver isso. É revoltante ver um jogador ver um amigo, um colega que tá no dia a dia ali com ele. E eu não vou nem cobrar os outros jogadores que são meninos. Segundo jogo, tem jogador ali que é o segundo jogo internacional do menino, não tem como cobrar. Tem que cobrar o Juliano, que era ali, era o capitão na hora ali. Revoltante essa situação. Revoltante a arbitragem e revoltante a atitude do senhor Juliano. Que, se Deus quiser, vai embora do nosso Corinthians esse final de ano. Porque ganhou 800 mil pra nada. Pensa você aí, tendo que acordar cedo, todo dia. E o cara é pago pra treinar, joga de vez em quando e ainda quando se pede uma atitude dele, ele é omisso. E é revoltante isso, gente. Revoltante. Essa situação que aconteceu ontem. O Corinthians ontem veio com um time muito jovem. Eu acho que os dois jogadores mais velhos ali do Corinthians eram o Rafael Ramos e o Juliano, né? E o Juliano, a média de idade do Corinthians no jogo era de 23 anos no começo do jogo. Um time bem jovem mesmo, né? Poucos jogadores acima dos 25 anos ali. Eu tenho que falar pra vocês que a molecada correu, a molecada se esforçou, faltou um pouco de calma, principalmente para trabalhar a bola ali na intermediária, enquanto segurar mais a bola, principalmente o Dodô ali, o Dodô não, o Biro.
Falei do caso do lateral, cabelo aparecido, né? Principalmente o Biro, teve uma. Era muito afoito, queria chutar de qualquer jeito. E o Corinthians precisava trabalhar a bola ali, segurar a bola, até para evitar um contra-ataque, né? Então faltou um pouco isso do time, mas é um time inexperiente. Muitos jovens juntos. O Luxemburgo ali eu acho que botou uma pá de cal no Rony e no Corinthians porque improvisou o Juliano no time. Ou se não for uma pá de cal, foi pra dar um aviso pro Rony ali, porque mesmo com. Pô, ele escolheu improvisar o, o Juliano na função de primeiro volante ali, claramente porque o Rony tem limitações com passe. E pra mim essa foi a principal motivo pelo qual ele foi sacado ali. Então é uma coisa que o Rony precisa se atentar e melhorar esse fundamento, né? De qualquer o primeiro volante moderno ali, o cara tem que saber fazer um passe mais longo, um passe para frente, um passe procurando ponta, um passe procurando o ataque, né? Coisa que o Gabriel Moscardo veio pronto, né? Eu já disse no episódio de segunda-feira que o Gabriel Moscardo ele faz passes procurando Roger Guedes, faz passes procurando o Yuri Alberto, faz passes procurando quem tá na ponta e o Rony não. O Rony é um jogador que na função de marcação é um pitbull e às vezes até exagera. Né? Até um pouco afoito, faz faltas desnecessárias no meio de campo ali com o jogo controlado. No jogo do Atlético Paranaense do ano passado foi meio que isso. Né? Mas é uma coisa que o Rony precisa se atentar e melhorar esse fundamento. Porque ele é jovem ainda, ele tá começando a carreira. E se ele quiser ter um futuro, ou até vislumbrar ir para um time da Europa no futuro, ele vai ter que aprender a conviver com essa. Ele vai ter que aprender a melhorar esse fundamento. Porque na Europa hoje, o cara que não souber sair jogando, não joga literalmente, né? Vai ficar pro Brasil se continuar desse jeito. E até no Brasil está se exigindo muito mais, né? Esse fundamento, né? Então, uma coisa pro Rony é se atentar e ficar ligeiro, né? Ficar esperto. Outra coisa também que a gente pode ter noção do jogo, né? É a segurança que o Caetano tem para sair com a bola, né? Ele tem uma segurança para sair jogando que é difícil. O Caetano também é um zagueiro que já tá pronto praticamente. Se o Corinthians não tiver se o Corinthians tiver um zagueiro na base pra pra para subir ali e eventualmente fazer um papel de quarto zagueiro, né? Segundo reserva e terceiro reserva, dá pra esperar o Caetano virar titular, porque já deu bom. Joga dos dois lados, lado direito já jogou do lado esquerdo. Ontem jogou muito bem junto do Bruno Mendes. E é uma coisa que já é quase certa que o Bruno Mendes
não continua no Corinthians, né? Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar mesmo. Outra estreia também que teve no jogo, né? Ele entrou no segundo tempo. No lugar do Rafael Ramos foi o Léo Maná. Léo Maná, que foi titular nas últimas copinhas, também entrou muito bem. Depois que o Rafael Ramos, o Corinthians começou a explorar muito mais o lado direito ali. Até porque também o jogador foi expulso ali naquele setor e o time teve que se recompor, né? Teve esse prejuízo para o time do Universitário. Mas o Léo Maná entrou muito bem, fez uma boa dupla ali. O Adson, né? Então também foi muito bem. O outro que também foi postergado e foi o reserva do reserva foi o Maicon, que entrou ali no lugar do Juliano, já no segundo tempo. Então é outro que perdeu espaço. Depois que a mulher dele falou aquelas groselhas lá, ele deve ter levado um puxão de orelha, né, da direção. A torcida pegou muito no pé dela porque ela é irmã do Lianco, que jogava no São Paulo. Tem fotos dela com a camisa do São Paulo, ou tinham pelo menos fotos dela com a camisa do São Paulo no perfil dela do Instagram. Então a torcida, além dela ter falado que tava de saco cheio daqui, não queria mais saber do Corinthians, a torcida também pegou no pé dela por causa disso, né? E ele também foi pro terceiro time, né? É outro que, pelo que ganha aí, pelo cartaz que tem e pela bola que ele acha que joga, porque ele só acha que joga essa bola toda, devia ter jogado ontem, né? Foi relegado ao terceiro time, basicamente. Vergonhosa a situação do Marco no Corinthians também. Outro que, graças a Deus, se Deus quiser, vai embora no final do ano. Não acrescenta em nada, né? O Carlos Miguel também, né? Antes da gente passar para os jogadores de frente, também é um jogador que passa muita segurança no gol, é um cara frio. E ontem ele mostrou uma característica que eu não tinha visto dele no outro jogo, que são os passes. Principalmente passes longos, a visão que ele tem de jogo é surpreendente. É tão bom ou melhor do que o Cássio, porque ele encontrou o Dodô num lance de contra-ataque, que o Dodô foi afoito e acabou chutando para fora. E também um passe que ele deu pro Pedrinho ali, também para depois da linha de meio campo, também sensacional. Se o Carlos Miguel tem contrato até o final de 2025, né? E tem tudo pra virar titular depois que o Cássio parar. Roubou a cena do Donelli, né? Donelli, que era a grande revelação do futebol brasileiro, é capitão do Sub-20, né? Tem até idade, eu acho, que pra jogar a próxima Olimpíada, mas não, não tem vez, não vai ter vez, né? Não vai ter vez se o Donelli continuar, se o Carlos Miguel continuar jogando o que tá jogando, né? Aí pro mais pra frente, né? O Pedrinho também tava jogando bem, até o ter que ser substituído. O Biro, eu acho que ele é um pouco afoito, principalmente para chutar. A situação do jogo ali tava pro Corinthians trabalhar a bola,
procurar espaço para depois tentar fazer alguma coisa, para tentar achar uma situação. E foi assim que o gol saiu, apesar do Corinthians estar com um jogador a mais. Ficou trabalhando a bola ali no ataque. Quando teve a oportunidade do Renato Augusto, conseguiu fazer o gol. Né? O Renato Augusto, que é fora de série, mudou o status do jogo, é um cara que pensa a bola. É sensacional o jeito com que ele joga e como ele se porta em campo. É o cara que não precisa, mas estava dando carrinho no goleiro, pro goleiro liberar a bola aos 42 do segundo tempo. O Renato Augusto é sensacional. Entrou e o Corinthians é outro. É outro quando ele tá em campo. E outro destaque também foi o Felipe Augusto. Que também a bola chegou pouco nele, mas a maior chance que ele teve ali foi concretizada, né? Então, tipo, a bola de frente pro gol, eu não sei nem por que o VAR traçou linhas ali depois do gol, porque ele estava atrás da linha da bola. Eu não entendi o porquê o VAR traçou linha ali para saber do posicionamento dele. Né? É algo descabido, mas já falei muito de arbitragem hoje. E agora o Corinthians vai mais tranquilo, né? Agora vai jogar um jogo mais parecido com o que foi o jogo com o Liverpool, de ter que sair na bola longa no contra-ataque. O Universitário vai tentar pressionar a bola lá, vai tentar fazer o gol a todo custo, e é o Corinthians ficar ligado e não tomar um empate lá. Se o Wesley tiver em campo, o Wesley que não jogou ontem porque teve um encontrão no treino de segunda, né? Mas se ele jogar, vai ser uma arma boa pro Corinthians, porque é um rapaz de velocidade que sabe. Eu acho que o Wesley e o Watson ali vai dar bom, viu? Os dois juntos no jogo de volta. Anotem aí e me cobrem depois do jogo de volta. O Watson, jogador muito técnico também, e também só precisa azeitar o pé ali, porque também às vezes ele tenta os chutes de lugares que eu acho que ele tá jogando muito FIFA, muito videogame pra achar que vai chutar e acertar um gol dali, né? Mas sobre o jogo foi isso, né? Agora vamos falar um pouco sobre o Matias Rojas. Matias Rojas que tá certo com o Corinthians há mais de um mês, já tá acertado com a palavrado com o Corinthians. No dia 1º acabou o contrato dele, no dia 3 ele já estava aqui e o Corinthians esperando. E nada do Corinthians, né? Nada do Corinthians apresentar, nada do Corinthians apresentar. Chegando data de inscrição para a Copa do Brasil, o Corinthians não escreve. Ele já tá treinando, já foi pra Belo Horizonte no jogo contra a América, mas teve que assistir da arquibancada. Quando foi descoberto que o Corinthians não tinha pago uma parcela do Fausto Vera de 750 mil dólares do Fausto Vera, e por isso o Argentino Júnior, que era o time do Fausto Vera, entrou na FIFA e o Corinthians teve um transfer ban. E isso não foi noticiado na hora. Então, isso foi à tona só depois, né? Que já tinha acontecido tudo. Então, a gente pode ter certeza que o buraco das dívidas do Corinthians é muito pior. Porque o que passam para a imprensa e para os torcedores é muito menor, é uma coisa muito menor do que está acontecendo, gente. Aí descobriram que devia 750 mil dólares.
Aí o Corinthians paga 750 mil dólares. E não libera. Não libera. Né? Aí começa a diretoria. Não, porque os argentinos estão com uma vontade de liberar o jogador. Mas não faz sentido, porque se o contrato foi terminado, se houve um término de contrato, já cai na FIFA direto. Não tem que ter liberação do Argentino Júnior. Não é assim que as coisas funcionam, gente. O pessoal pensa que a torcida é trouxa, a torcida engole qualquer coisa. Então, o buraco é muito mais embaixo. Deve ter muito mais dívida. Então, eu vou falar pra você, viu, que a gente vai descobrir muita coisa até o final do ano. Muita coisa vai aparecer ainda. E aí ontem bidou, ontem ele apareceu, né? E aí já aparece o Duílio lá, o Matias Rojas, a camiseta, não, agora sim, jogador do Corinthians assinou. Papelão. O cara há 10 dias treinando com o time já. Já devia ter jogado o jogo de. Já devia ter jogado 3 jogos. E nada. Essa diretoria é amadora, gente. Eu vou ter que chover no molhado e falar de novo aqui. Essa diretoria é amadora e não sabe trabalhar. Falta gente capaz, falta gente profissional no Corinthians. Né? E falando sobre mudança, ontem eu fiz um episódio sobre o Augusto Melo, candidato a presidente. O pessoal teve um bom feedback, gostaram bastante do episódio. E eu coloquei uma enquete lá. Coloquei uma enquete. Se vocês gostaram do episódio, se vocês acham que ele vai fazer um bom mandato. E coloquem lá, né, na enquete lá pra gente. Mas acho que a enquete só funciona pro Spotify, tá? Mas quem escuta no Spotify, vai lá e coloca na enquete do episódio anterior, episódio 21. Se acha que o Augusto Melo faria um bom mandato como presidente do Corinthians. Tá bom? E é isso aí, desculpa se tiver algum barulho, mas é porque eu tô indo pro trabalho. Então, é o único momento que eu tô tendo pra gravar hoje. Assim, pra gente não ficar sem episódio ontem. É hoje, né? Não deu pra me gravar ontem. Então se tiver algum barulho do carro, do trânsito, então me desculpa, tá? É isso aí. Amanhã tem mais. Tá? Agora eu fiz um Instagram também da página. Vamos falar sobre Corinthians. Vocês acham ele no Instagram, tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado e até mais. Amanhã tem mais episódio. Falou!